eu queria apresentar para vocês a Thelma, né? A Thelma, ela vai dar vai falar sobre um livro que sempre me acompanhou desde a minha juventude, que é o livro das mutações. É o I Ching, como fala aqui, né? Que é o livro das mutações, que é um livro de sabedoria, tá? Esse I Ching, o I Ching, ele, a Thelma vai falar, ela vai explicar melhor que eu, porque ela é uma pesquisadora desse livro, né? Eu utilizo mais como uma forma de entender a sabedoria chinesa e também de entender as mutações da vida, né? E tem tudo a ver com a prática que a gente está fazendo, tá? Thelma, Bom então, dia. você quer dar um alô para o pessoal? Sim, claro. Lúcia, bom dia a todos que estão aqui presentes, né? Nesse domingo, sempre aqui acompanhando o trabalho da Lúcia e da Nívia, do grupo. Ela está sempre aí, né? Para mim é uma honra, né? Estar falando sobre esse tema, junto com a Lúcia, né? Com a Maria Lúcia. Ah, que é isso, Thelma. Não, imagina. Você está sempre acompanhando a gente, eu te agradeço, porque você nunca faltou, né? Eu Sim. conheço a Thelma já há muito tempo, não Foi assim, estudos da hã? professora Elizabeth, lá em Monteiro Isso. Lobato, né? Da sua prática, né? Então, muito importante. E aí eu falei com a Thelma para ela explicar um pouco, nos introduzir para esse livro, né? Uhum. Do livro das mutações, tem várias publicações. Isso, tem várias traduções, né? Até em português, né, Lúcia? Também temos várias traduções, né? Sei qual que você usa, mas eu queria. Então, eu passo a bola para você. Você quer se apresentar? Posso falar um pouquinho da minha trajetória, né? Tá. Então, Para eu a vou gente passar a entender. bola para você e você vai falando, tá? Bom, Depois, no final, a gente, se quiser, as pessoas podem perguntar. tá ótimo, agradeço a todos, então sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer uma pequena, rápida introdução sobre o Xing, né? É, Na verdade, eu sou taoísta, eu venho de uma formação filosófica, né, e religiosa taoísta, e o I Ching é o livro básico, né? O I Ching é a raiz do pensamento taoísta, do pensamento chinês, né? E nele estão contidas todas as bases, né, do que nós estudamos até hoje. Então, quando a gente vai lá na medicina chinesa, né, estudar mutação, entender como se dá o processo de transformação do yin e do yang, o sentido inicial está no I Ching, está contido no I Ching, né? Então, todas as artes, né, a Lúcia pratica aqui conosco, o Qigong, o Tai Chi, a própria harmonização do ambiente, que a gente fala que é o Feng Shui, né, a ordenação da energia. O que é essa energia, né? Energia da água, do vento, da natureza. Tudo isso está contido no I Ching, né, no sentido de entender o movimento dessa energia contido nos trigramas do I Ching, por exemplo, né? Então, sempre, e por isso sempre eu falo e considero muito importante que todos nós possamos ter acesso, né, a esse conhecimento, estudar as bases filosóficas, na verdade, é uma prática, né? É entender, é colocar em prática essa ideia do que é o Qi movimento, do que é o Yin e o Yang, né? Como nós fazemos aqui com a nossa prática, nós também podemos fazer com o I Ching, né? Seja no estudo do texto, como a Lúcia falou, ele é um texto, né? Mas ele é um oráculo, né? Então, fundamentalmente, o texto é um comentário sobre esse oráculo, né? E esse oráculo é essa mutação, né? Essa mutação, essa mudança energética que acontece o tempo todo, né? Na nossa vida, no nosso planeta, né? Sol e Lua se alternando, né? Então, eu queria que a Nívia me ajudasse a colocar as imagens que nós separamos, Nívia. Obrigada. Então, entender o que é o I Ching, é entender essa mutação
é representado aqui pelos dois ideogramas que estão juntos, né? O Sol em cima, né? Embaixo a Lua. Ora, é a coisa mais essencial e básica do nosso entendimento, né? Sol e Lua é algo muito simples, é o que se dá na natureza. Então, Sol e Lua, entender que é mudança e movimento, né? O tempo todo há uma troca, né? O Sol cede para que a Lua surja e a Lua cede para que o Sol surja. E esse movimento ele é contínuo, né? Mas existe um momento específico dentro do dia, né, que tem uma circunstância específica. E por isso a gente usa o I Ching, né? A gente usa o I Ching como oráculo dentro dessa circunstância, né? Lembrar sempre que há uma relação entre os opostos, como a Lúcia sempre mostra, né? Relação entre o Yin e o Yang, né? Então, o Yin, ele não é antagônico no sentido de ser oposto, né? É radical, ele é complementar. Quando a gente estuda o Yin e Yang, a gente sabe que dentro do Yin tem uma essência Yang, e dentro do Yang tem uma essência Yin, né? Então, digamos assim, toda essa referência, que ela pode ser conceitual, na verdade, ela é uma referência prática, né? E a gente, às vezes, e é bom a gente sempre lembrar disso quando trabalha com o I Ching, consulta o I Ching, né? E dentro das nossas práticas diárias também, né? A androginia, porque você tem a fusão também entre o Yin e o Yang, né? Que é aquela ideia do retorno, fundir o Yin e o Yang para retornar àquele estado inicial, né? Então, só lembrando, né, o que é o Yin e Yang, né? São essas duas forças primárias, complementares e antagônicas, que se manifestam simultaneamente e sintetizam as energias do universo. Então, são 8 forças, né? 8 energias que são desdobradas a partir do Yin e do Yang. Essas 8 forças desdobradas a partir da energia inicial do Yin e do Yang é o que nós conhecemos como os trigramas, né? Então, pode passar, por favor, Nívia. Para a gente entender como é que se dá esse processo, né? E, na verdade, a gente começou a falar sobre o Yin e o Yang, mas tem algo anterior ao Yin e o Yang, que é essa fusão, que é que é onde ali está contida toda a potencialidade de manifestação, como a gente vê nessa ilustração. Seria esse momento da síntese, né? Antes do desdobramento energético. Por isso que o Yin e Yang podem retornar e se fundir, tá? Na visão clássica taoísta, a gente tem um movimento que é anterior a essa manifestação, que a gente costuma chamar de pré-celestial ou céu anterior, né? Dependendo da escola, né? A gente fala algo que é anterior à manifestação, que guarda uma potencialidade para que as coisas possam existir, tá? Então, a gente costuma chamar no taoísmo de autêntico vazio ou absoluto, né? Que aqui está representado como zero. Rapidamente, para não me estender muito, mas autêntico é uma palavra que fala de algo que tem potencialidade, uma possibilidade, né? Que é verdadeiro. Então, ele não é algo que não tem sentido, é um nada, não. Ele é algo que guarda uma potencialidade, né? Então, desse movimento inicial, a gente chega até a geração dos trigramas, como a gente vê aqui, né? A transformação. Então, o 0, que gera o 1, que gera o 2, que gera o 3. E do 3, nós vamos ter os 10.000 seres, que vocês sabem que é um termo taoísta de totalidade. Capítulo 42 do Tao Te Ching, para quem tiver interesse, ir lá depois conferir, tá? Então, essa passagem do Yin e do Yang, que está aqui marcada, da linha Yang da linha Yin, ela vai trabalhar dentro da manifestação da fusão e da transformação. Então, o Sol e a Lua, a gente entende as 4 fases como movimentos de nascimento, expansão, recolhimento e declínio, fim, né? Mas isso é sempre um movimento constante. Então, desse movimento aqui, dessa alternância do Yin e do Yang, nós vamos ter a geração dessas transformações, dessas energias, tá? Aqui representadas pelos trigramas, que são 8, né?
Então, a gente tem o céu e o movimento até a Terra, até o trigrama Terra. Tá? Então, entre o céu e a Terra, todas as coisas são geradas e são transformadas. Tá? Chegamos aqui nos trigramas, né? Então, o que é um trigrama? Um trigrama é uma combinação energética. E a gente percebe isso na nossa prática do Qigong, do Tai Chi, né? Quando a gente faz a relação céu, homem e terra, né? A gente trabalha com os 3 centros energéticos, né? Então, 3 é um conceito muito importante dentro da visão chinesa taoísta, né? O desenvolvimento do Shen, do Qi, do Xin e do Jin também. Então, são várias correlações com o número 3. E aqui no caso do Xing, né, a gente vai ter a linha, na verdade eu coloquei de baixo para cima, mas a leitura do trigrama é sempre de baixo para cima. Né? Aqui eu coloquei ao contrário. Mas se a gente for ler a linha da Terra, que é a linha de baixo, ela vai falar da nossa dimensão física, da nossa segurança, daquilo que é concreto, né? Ter os pés no chão, ter os pés na terra, né? Nossa solidez material. Então, é a primeira linha, a linha de baixo. A linha do centro é a linha do homem, representa a criatividade, a intuição, é a linha do coração, como diz lá o texto do Xing. Se nós formos estudar, vamos encontrar a definição. A linha do homem é a linha do coração, é a conexão, é o que faz a conexão entre o céu e a terra, né? Então, é o movimento do coração, o movimento do homem, que faz a junção, a união da energia do céu com a energia da terra. E a linha do céu é a linha da cobertura, da dimensão temporal, né? Então, essa linha, ela fala da nossa ação no mundo, né? Da nossa relação com o mundo, família, trabalho, amigos, sociedade, né? É uma linha de estar no mundo, né? Ela fala desse movimento. Tá? Então, quando a gente olha para um trigrama, a gente vê nesse trigrama várias possibilidades de leitura e interpretação. Né? E cada combinação, que são 8, né, como eu mostrei anteriormente, vai nos dar uma leitura, né? Um conceito, melhor dizendo, tá? Uma visão de mundo, né, sobre essa união. Eu trago aqui rapidamente, e depois eu vou deixar a referência para vocês. Esse texto ele foi traduzido em português pelo meu mestre, né? Eu vou mostrar aqui o livro, que é bem interessante, importante. Esse livrinho aqui, né? Depois eu vou deixar a bibliografia para vocês, pedir a Lívia para passar. Ele fala bastante sobre esse texto do Confúcio, o mestre Confúcio traduziu, né? Quer dizer, escreveu, melhor dizendo, foi traduzido em português aqui, sobre a qualidade energética dos trigramas. Isso é muito importante no nosso trabalho, seja na acupuntura, na fitoterapia, na astrologia chinesa, porque é um resumo, né? Quer dizer, uma síntese do que representa essa energia. Então, por exemplo, eu vou passo a passo com vocês, porque eu acho isso aqui bem importante. Né? O que é o trigrama céu? Né? O trigrama céu é composto por 3 linhas Yan. Então, a gente tem a linha Yan superior, a Nívia está aí mostrando, a linha Yan no centro, a linha no lugar do homem, e a linha Yan inferior no lugar da terra. Ok, força Yan. O que é a força Yan? Né? É a natureza objetiva, né? A natureza concreta, a natureza expansiva, né? Todas aquelas definições que a gente entende do que seja o Yan. Né? O Yan ele tem uma força que é contínua, que tem a mesma velocidade do início ao fim, por exemplo. Então, ele sempre se projeta da mesma forma, de forma contínua. Né? E o céu vai expressar a liderança, a criatividade, a força, o avançar. Né? Então, ele traz uma liderança, ele está relacionado à figura do pai, né? Ele está relacionado à figura da majestade, do imperador, né? Ele é a atividade invisível e ilimitada. A gente já viu aí com a Lúcia, né? Que o céu é redondo, né? Então, é nesse sentido de algo, né? Que traz uma capacidade de expansão, tá?
O lago também é um trigrama posterior que tem uma abertura, a linha do céu, uma linha in. O que é linha in? Né? A linha in é a linha que fala da subjetividade, né? É uma linha que fala desse movimento que tem um vazio no centro, que é a própria ideia de ali que as coisas possam acontecer nesse vazio, né? Se expandir, crescer, se transformar. Então, é a linha da introspecção, né? Essa linha vai gerar uma comunicação, uma alegria, uma reunião nesse céu, e vai transformar esse céu em lago, né? Então, o que é o lago? O lago é essa possibilidade do diálogo, da fala. A gente vai encontrar isso no texto, né? O lago é a concentração da matéria líquida. Por quê? O lago concentra água, né? A água, ela está ali, ó, ela entra aqui e fica aqui, represada. Se a gente vê essa abertura aqui, é como se a água entrasse por aqui, né? E aqui ela pudesse ficar represada, né? Então, o lago é acúmulo dessa matéria líquida. Prosseguindo, o fogo é muito interessante, o trigrama fogo, porque ele é um trigrama que a gente sempre fala, né, que se você... É difícil você penetrar no fogo, né? Mas se você chega no centro do fogo e apaga o fogo, você consegue apagar o fogo quando você chega no centro do fogo, né? E essa ideia do fogo aqui, né? É como você consegue enxergar as coisas, né? O fogo fala da clareza, da visibilidade, da lucidez, né? E da excitação. Ele é um movimento ascendente e dilatador. A gente não vê um fogo... o fogo, ele busca o auge, ele busca a ascensão, ele busca crescer, né? Trovão é um trigrama, né? Em que você tem duas linhas ins e uma linha yang. O trovão é a própria penetração, porque o trovão vem do céu, e ele penetra na terra, né? Então ele encontra a terra, tá? O trovão é movimento, e a gente sabe bem disso, né? Todos nós sabemos, né, as trovoadas, né? Atividade, iniciativa, ação e força. Ele anuncia, né? O trovão geralmente anuncia, e lá vem chuva, né? Ele tem trovoada, né? Quem está no meio, na natureza, principalmente, né? Sabe muito bem o que anuncia o trovão. Então, ele é um movimento forte. O trovão, ele não é suave. Ele não bate, ele não chega, né, de forma sutil, digamos assim. Ele chega já tomando conta daquele espaço, daquele território. E o oposto ao trovão é o vento, que tem uma natureza oposta, suave. Então, o vento, o movimento do vento, ele é muito sutil, muito suave, né? Quase imperceptível. Mas é aí que está a grande potencialidade do vento, que é da própria comunicação. Na natureza, o vento é aquele que transporta, né? Transporta o pólen, transporta as folhas, né? Então, ele tem esse aspecto, o movimento é suave. Ele fala de um envolvimento, né? Porque ele envolve sutilmente as coisas. Tá? Água. Água é o trigrama Kan, né? Eu coloquei aqui para vocês a transliteração em chinês, né? Quer dizer, do chinês para o alfabeto, né, romano. A Kan é água. A água já é o oposto do fogo, né? Porque a água, você penetra facilmente na água, né? Mas, às vezes, você é tomado pelo olho da água, pelo centro da água aqui, ó. Você, às vezes, fica ali, né? Então, por isso que tem a obscuridade, porque por isso o perigo. Mas a grande sabedoria, né, que a água é a sabedoria também, é ter a fluidez da água, né? Então, ela fala do movimento descendente, porque a água busca descer, né, e penetrante. O que a água faz? Primeiro, a água penetra, né, ela afunda, depois ela busca se espalhar, né? Então, a gente percebe como é movimento oposto, né? Se o fogo busca a ascensão, e ele busca de uma forma, talvez vai me faltar a palavra aqui, né? Mas dilatadora, no sentido de todo, né? Para cima, né? A água, ela penetra e ela se espalha, né?
Então, ela tem um movimento muito diferente aí, né? Montanha. Montanha é impedimento, a quietude, a imobilidade, a solidez, a reflexão. O mestre Confúcio diz, né, que ninguém alcança a montanha, o topo da montanha, num dia. A montanha, você penetra na montanha, você começa passo a passo, né? O aprendizado é aos poucos, é feito pedra por pedra, né? Então, você passa pela abertura do yin, pela facilidade do yin, digamos assim, pela possibilidade de penetração, e você vai encontrar a forceia no topo da montanha, né? Ela é a culminância da matéria sólida. Então, ela é o oposto ao lago. Se o lago é o acúmulo da matéria líquida, a água, a montanha é o acúmulo da terra, né? Um monte de terra, né? Então, esse processo de galgar a montanha é que leva à reflexão, é que leva a uma, digamos assim, como você vai contornar, né, as dificuldades do caminho para você chegar no topo dessa montanha. Tá? Então, ela nos leva a essa reflexão também. Tá? E, por fim, a terra, que é a própria mãe, né, que é a receptividade. Confúcio diz: não existe melhor lugar do que a terra para a transformação dos 10.000 seres. Então, a totalidade da transformação se dá na terra. É aqui que a gente se transforma, né? E todos os pensamentos filosóficos vão falar dessa transformação na terra, no cotidiano, no dia a dia, né? Então, a terra é a matéria visível, né, ilimitada. Confúcio fala que ela é quadrado, né? Então, tem as 4 direções da Terra. A gente tem, né, a gente olha para a gente vê a Terra, a gente toca na Terra, tá? E ela vai representar a mãe. Então, essa ideia aqui sobre rápida, né, muito rápida sobre os trigramas, essa introdução, o que pode nos ajudar, né? A entender um pouco o movimento, né, a natureza e entender melhor, né, esse sentido dentro das nossas práticas, dentro do que nós fazemos, dentro do nosso aprendizado. Tá? Eu vou prosseguir, Nívia, me ajuda aí, por favor. Rapidamente, o que é o céu anterior e o céu posterior, que a gente tanto ouve falar quando começa a se dedicar a esse estudo, né? O céu anterior, ele segue... Nívia, sobe mais um pouquinho, por favor, porque tem uma... Aqui, está ótimo. Então, ele tem um sentido de o homem na Terra olhando o movimento do universo. Então, o céu anterior é aquilo que nos dá a possibilidade de transformação, é aquilo que guarda, que tem a potência, né? Tanto que a representação que tem aqui é um vazio, né? Sobre o qual a Lúcia já falou muito bem também, né? nas aulas, né? Então, esse vazio aqui, é que gera potencialidade, tá? Gera possibilidade de transformação. E ele segue a ordem do universo. Então, é quando nós estamos na Terra olhando para o universo. E o que a gente vê, né? A gente vê o céu e a Terra. Então, aqui em cima a gente tem o trigrama terra, céu, e aqui embaixo a gente tem a Terra. Então, aqui tem toda uma maneira de caminhar nesse sentido aqui, obedecendo, né, o céu, como passo inicial, até a chegada na Terra. Tá? Esse é o conceito que tem por trás, tá? E que a gente vai entender, né? Porque ele se aplica ao baguar que a gente chama do céu posterior, que já é a manifestação, né? Então, aqui a gente vai ter a ordem do movimento da Terra em torno do Sol, né? O que acontece aqui? Desculpa, o movimento da Terra em torno da Lua, né? Da parte lunar aqui. O que acontece aqui? Qual é a importância disso aqui para a gente? Quando a gente aplica esse conceito nas artes taoístas, a gente não pode perder de vista que há algo que é anterior a ele, que sustenta ele, né? Então, a maioria das artes vão trabalhar com o céu posterior. A Lúcia trabalha com a ideia do céu anterior nesse trabalho que ela está fazendo conosco do quadrado mágico, né? E, então, existe aqui um movimento do céu anterior, né? Que é o que a gente faz aqui, e eu vou falar um pouco sobre ele, sobre essas correspondências. Tá? O que é importante?
O movimento do céu anterior, quando a gente vai estudar o I Ching, ele tem origem no Fuxi, que é o grande mestre do I Ching, né? E o Baguá do céu posterior tem origem com o Rei Wen, né? Que foi a pessoa que transformou o I Ching num instrumento, num livro, né? Num livro de consulta, num livro de referência, num livro de estratégia, tá? Então, o Rei Wen foi um grande... foi um rei que guerreou, né? E usou o I Ching como ferramenta, né? De conquista, né? De estratégia. Nós, hoje em dia, seguimos essa orientação. A gente vai consultar o I Ching, o livro, né? Como para obter uma resposta, uma ajuda, né? Então, é nesse sentido que a gente utiliza o I Ching, né? Como nos foi passado pelo Rei Wen. Tá? Ele muda aqui bastante essa visão de mundo e fala das questões que importavam a ele naquele momento, né? As questões relacionadas à conquista, né? Ao poder, à vida social, à vida familiar. Tá? Resumidamente, eu vou apresentar aqui, se a Nívia puder seguir um pouquinho, e aí a gente vai entender quando a Lúcia fala dessas combinações no trabalho que ela faz conosco, né? Então, a gente tem aqui o Baguá do céu anterior, que se dá por pares opostos, pares complementares. Então, o Baguá do céu anterior, os trigramas são dispostos em pares perfeitamente opostos. Cada par forma um eixo onde as linhas estão em perfeito equilíbrio. As linhas Yan, de determinado trigrama, encontram em seu par oposto as linhas Yin e vice-versa. Olha que interessante como é o I Ching, né? A gente tem par oposto, céu e terra. Né? No nosso trabalho com a Lúcia, a gente começa pelo fogo, pela água, depois céu e terra. Né? Se eu estiver enganada, Lúcia, mas é isso, depois trovão e vento, montanha e água, né? É isso, né? Acho que é sem som, tá? Isso aí, pois é. Então, o que acontece? Quando a gente faz o movimento do fogo e da água, a gente une o yin e o yang. Na verdade, a gente está voltando lá àquela união, né, inicial. Porque a gente vai unir o que é yin ao yang. Da mesma forma, quando a gente faz o movimento do eixo céu e terra, a gente une o yin e o yang. 3 linhas Yang com 3 linhas Yin. Isso. Obrigada, Nívia. Aqui na água e no fogo, na água, é a mesma coisa. Depois, o trovão e o vento, a mesma coisa. Ó. Desculpa, trovão e vento. O trovão se juntando com o vento. Linhas Yin com linhas Yang. E, por último, a gente tem o lago com a montanha. Então, essa união, se você reparar, isso, lago e montanha. A gente chega ao céu, né? A gente chega ao Oiã, 3 linhas Yan. Então, é esse retorno, por isso o céu anterior, esse retorno ao céu, retorno a algo, nessa potencialidade inicial. Então, o objetivo é da fusão, da união. Tá? Vamos prosseguir um pouco, só para a gente avançar aqui, falar um pouco sobre céu posterior. E aí eu deixo para vocês a dica do livro, né? Mas só para a gente entender, é uma licença poética que eu acho muito bonita e que a gente não vai ter como aprofundar aqui, mas é porque o arranjo do céu posterior, que é do Rei Wen, que é esse baguá que está aqui, ele vai trabalhar com o movimento das estações, o movimento do princípio, né, da abrangência, desculpa, da abertura, da harmonia e da retidão. São os princípios que regem o I Ching. Né? Então, aqui a gente vai encontrar a ideia do movimento inicial, que começa no trovão, no nascer do sol, vai se expandir pelo vento, a suavidade do vento, atinge o auge ao meio-dia, né? Depois ele começa o processo da terra, da alegria do lago, que é o outono, que é aquele movimento de recolhimento, né? A gente vai ter o céu e, por fim, a água, que é o abismal, que é a própria quietude, a própria manifestação do recolhimento, né? Da guarda desse princípio, dessa essência. Então, o processo
da ação no mundo do céu posterior, nesse mundo, né, nessa vida, na nossa sociedade, descrita pelo Rei Wen e aqui aprofundada pelo Confúcio, diz que esse é um movimento contínuo, né? Que a gente sempre vai ter vários princípios, o desenvolvimento desse princípio e o fim desse princípio, né? Que na vida a gente deveria ter sempre essa ideia, né? Do começo, do meio, do fim. Por isso que numa prática física, como a gente faz aqui, né? A gente tem sempre uma abertura ao início, né? Um agradecimento inicial, a prática em si e o fechamento. Né? Então, é muito importante a gente ter em mente esse ciclo que se completa. Né? E para finalizar, e aqui eu vou voltar lá no céu anterior para a gente entender que esse movimento ele é cíclico. Pode descer, Nívia, por favor. Esse movimento é cíclico, né? Então, por isso, quando a gente faz todas as nossas práticas, você faz o andar no quadrado, andar no círculo, né? Quadrado dentro do círculo, né? A gente está falando de um movimento, que esse movimento está lá no início, lá descrito pelo Fuxi, né? Nas rotações, então, o movimento Yang e o movimento Yin. Movimento Yang no sentido horário, movimento Yin no sentido anti-horário. Então, essa informação, né, a Nívia está aqui percorrendo, né, as esferas escuras, representando o Yin, né, o preto, aqui, e as esferas claras, representando o Yang. Então, o que é importante? Né? A gente não tem tempo para falar sobre isso, nem objetivo aqui direto, mas que todo esse movimento que nós fazemos, ele segue esse princípio, né, que está lá atrás, descrito pelos mestres, né, pelo Fuxi, principalmente. Tá? Vamos em frente, Nívia. E aqui, o penúltimo slide, essa manifestação, né, do céu posterior, voltando para o céu posterior, onde você tem já a associação dos trigramas aos elementos, aos 5 elementos. Né? Então, os 5 elementos, posteriormente, foram associados à energia dos trigramas. Então, temos o fogo na parte de cima, a terra na parte de baixo, a terra é o preto, é o negro, né? O verde representando a madeira, então a gente vai ter aqui trovão e vento. O cinza, né, associado ao metal do lago, metal do céu, o elemento, né, aqui, e a terra, que é o amarelo, né? Então associado à montanha e à terra. Tá? Eu acho que muitos de vocês conhecem isso que nós chamamos de quadrado mágico, né? Que é essa aplicação, né, do princípio do Rei Wen, da transformação da vida do homem aqui em sociedade. Né? Por fim, acho que eu deixei por fim, né, Nívia? Vamos lá. A última, eu acho importante porque tem algumas pessoas que estudam acupuntura aqui, né, trabalham com acupuntura, e esse princípio também está descrito nesse livro, né, é uma qualidade do trigrama. Né? Então, o céu é a cabeça, né? Ele representa a parte superior do nosso corpo. Você sempre lembra disso para a gente nas aulas, né? O lago é a boca, é a articulação aqui dentária, né? A nossa língua, a parte dessa língua não, dessa articulação, né? O fogo, sim, é a língua, né? É o coração. Né? Trovão tem a ver com os pés, com os músculos. O trovão ele tem a ver com a força, né? A força da terra, né? Pisar na terra. Né? O vento é o quadril, porque o quadril é que dá a mobilidade, né? A suavidade. Né? Você precisa movimentar, ter a suavidade do vento presente no quadril, não vai e volta, né? Do quadril. Montanha é as mãos. Por quê? Porque é a nossa relação mais próxima com a realidade, né? Tocar nas coisas, né? Materializar. Então, a mão que transforma, né? A habilidade da mão. Né? A terra, todos nós sabemos, é aquela que carrega o ventre, né? O abdômen, a barriga, o ventre, a gestação. Né? E, por fim, a água, tá? Que fala da parte toda relacionada à nossa audição, ao que nós ouvimos. Né? Então, chegamos ao fim da nossa breve e rápida apresentação. A ideia da gente entender, né, como se dá essa relação
do Xing, né, com a transformação energética, né, porque o texto em si, né, e o texto foi por onde a Lúcia começou, e eu vou encerrar, ele é um texto feito, né, por vários autores, né, principalmente pelo Confúcio, mas com outros autores. Antes a gente tem o Rei Wen e o Duque de Zhou, né? Ele tem sabedoria de vida, da estratégia, né? Ele se apresenta na forma de hexagramas, que são composições de trigrama sobre trigrama. Então, você tem comentários, né? Textos, tem vários estudos sobre isso, tem linhas de estudos que se aprofundam no conhecimento do texto, né? Tem linhas de estudo que se aprofundam no conhecimento do oráculo, né? Então, tem escolas que dizem não há necessidade do texto, o Xing se traduz, se entende a partir das linhas, dos trigramas e dos hexagramas. Então, existe uma infinita potencialidade de estudo relacionado a isso, né? O Xing não é de ninguém, né? Não é de nenhuma escola, né? Não existe uma apropriação, né? Existem correntes de linhagens, né, que trabalham dentro de um princípio, né? Então, cada um tem o seu Xing, né? Cada um segue o seu caminho, né? E é isso que é maravilhoso dentro desse conhecimento taoísta, também chinês, né? Porque temos o Confúcio, né? A linhagem confucionista, que escreveu grande parte do texto, né? Então, eu acho que é isso, resumidamente. Eu queria agradecer muito a Lúcia essa oportunidade, né, de falar, né, sobre um tema, né, do qual eu sou profundamente assim apaixonada, né, ao longo de muitos anos, né, e importante aqui, né, nessa breve explicação, né, é colocar para vocês essa potencialidade, né, e como essa potencialidade, essa raiz do pensamento, ela pode nos transformar, nos ajudar na nossa transformação. Então, o tronco é o próprio desenvolvimento, é a força que a gente vai colocar, né? Força e suavidade para que esse tronco ele surja, né? Ele consiga vingar, né? Quer dizer, se expandir, melhor dizendo, chegar. E aí depois nós vamos ter os nossos galhos, as nossas folhas, os nossos frutos, né? Que esses frutos se espalhem por outras pessoas. Obrigada, Lúcia. Obrigada, gente. Perfeito, Thelma. Thelma, então, a Thelma é uma estudiosa do I Ching de muitos e muitos anos, e com certeza tem pessoas que vão querer se aprofundar nesse conhecimento, Thelma. Você poderia falar um pouco sobre o curso que você dá, quais são as atividades em relação ao I Ching que você faz, se você faz pelo Zoom, enfim, fala sobre isso um pouquinho, para quem tiver interessado, né? Lúcia, obrigada. Eu costumo fazer um curso básico, introdutório, né, onde eu vou desenvolver toda essa parte, uma parte histórica, uma parte do ensinar, falar sobre os oráculos, o oráculo das moedas, das varetas. Eu falo um pouco sobre o numerológico, sobre a flor de ameixeira, e tem a parte de desenvolvimento, né? Então, a gente estuda e a gente pratica, né? É importante a parte filosófica e a parte prática, tá? Então, é um curso básico, eu estou com ele no Simpla, né? Eu vou pedir depois a Nívia para deixar o meu contato, né? No Instagram, tem lá um anúncio do curso. E eu dou várias palestras também e eventos, né? As aulas são online. Eu tenho um grupo aqui no Rio de Janeiro, presencial, né? Mas, no momento, eu também uso online pelo Zoom, né? E eu costumo dar essa aula uma vez, a cada 2 meses eu inicio um curso básico. E a minha ideia depois é fazer um estudo dos hexagramas. Então, formar uma turma onde a gente possa estudar os hexagramas e os outros livros que comentam o Xing. Ah, legal, hein? Obrigada. Calma, eu queria saber, já tem uma pessoa com a mãozinha amarela levantada, que é o Benjamin. Vamos lá, Benjamin? Oh, bom dia, Maricela. Bom dia, Thelma. Bom dia, Meu estudo, minha mente é essencialmente ocidental, né? Então, eu fui criado num ambiente científico. Uhum. Bom,
faz um tempo atrás, uns 4 ou 5 meses, eu estava assistindo a uma palestra de um dos maiores especialistas em física quântica. ¿Ya? Y él comenzó a explicar a física cuántica desde la época de los griegos para frente. Ahí cuando llegó a época entre 1700 y 2000, ¿ya? Ahí colocó o trigrama, o Hixin lá, toda essa simbologia. Colocou lá e ele falou assim, tudo que eu estou explicando está aqui. Aonde um trigrama? Eu não entendi. Eu também me perdi, Benjamin. O trigrama que você falou? No Baguá. Tá. Bueno, no sé cómo llama. Los trigramas, 8 trigramas, ¿no es? Sim, na mandala. Esa figura que você mostrou aqui, ele colocou na tela lá enorme, não é? Tem umas 2.000 pessoas, ¿no? E todos cientistas, né? Aí ele explicou que toda a física quântica, como ele a entendia, estava lá. Então falou por quê. E começou, deu umas explicações muito simples, né? Ele falou assim, isso daí, você vê que o universo não está quieto. Ele está sempre se transformando. Sempre há uma transformação. ¿Ya? Então, o que nós chamamos de quietude, por exemplo, isso não existe na realidade. ¿Ya? Porque se você analisa o universo, há um fenômeno que se chama entropia, que é a volta da energia, não é? Mas se essa energia na física está voltando, é porque ela foi. O sea, salió, ¿cierto? Y está voltando porque veio de algún lugar también. Sí. Entonces, y ahí dice, y un mundo, por eso que el universo no puede ser destruido. El Sol sería destruido si esa transformación parase. ¿Ya? Porque se produciría lo que se llama un equilibrio termodinámico en física. Y eso significa que no hay más transferencia de energía. ¿Ya? Y un movimiento pararia em todo sentido. E esse foi dos razonamentos de Aristóteles que impediu que nossa física, nossas matemáticas estivessem, por lo menos, mais uns 2.000 anos avançados. Porque Aristóteles, que era o sábio dos sábios naquela época, ele falou assim, se eu coloco um navio num rio, já? E na Terra não se movimenta porque há força que se opõe, que estão no rio, ele vai se movimentar, mas a força que se opõe ao movimento são menores. Se eu eliminasse todo, existiria o vazio. Mas como o vazio não existe, a natureza não aceita o vazio, isso não é possível. E esse paradigma, e aí parou, não é? Tudo que é investigação científica. Aí, quando chegou Aristóteles, ou seja, Galileu Galilei, quebrou esse paradigma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Galileo fue así. El problema de Aristóteles fue que él tiró a posibilidad de un pensamiento opuesto. Como era el principio de autoridad, entonces todos acreditaron en él, pero así acabó. Esa es la experiencia que yo quería te pasar referente a mi experiencia como estudiante, como cientista, digamos. Resumidamente, né, até porque eu também... você fala dentro da tradição ocidental do pensamento, da constituição do saber, né, e da visão do mundo, e nós somos ocidentais, nós vivemos nesse processo. Eu vou falar rapidamente sobre o taoísmo, né, a visão do Tao, né, o universo se expande, se recolhe em infinitas eras, né? Então, a ideia que a gente traz aqui, resumidamente no Baguá, ela expressa essa visão de mundo, né, que está em constante transformação. É muito difícil para a gente, né, e ocidentais e contemporâneos, né, e vivendo entender essa dinâmica, né? E eu acho muito rico que esse princípio esteja dialogando com a física quântica já há muito tempo, né? Os cientistas buscam nas filosofias orientais, não só no taoísmo, mas no hinduísmo e em outras também, né, raízes, né, relações que possam se estabelecer. Né? Isso é muito bom, a gente pensar dessa forma hoje em dia, né? Chegar nesse pensamento. Para reorientar o pensamento, né, Thelma? Poder entender, né, entender que existem correlações, né? Nós somos uma coisa só,
né? E que, em determinado momento, houve um compartilhamento de saberes e conhecimentos, né? Sem querer estender muito, Heráclito fala lá, o pensamento grego, antes de Aristóteles, já falava, né? Que não se entra 2 vezes, né, no rio. Então, há sempre uma mutação, né? Então, isso está na própria raiz do pensamento do homem, que em algum momento foi fragmentado. Tá. Vamos ver o Mauro Amarelo, Mauro, que ele quer trazer. Daí a gente... Bom dia, obrigado pela sua fala, sempre incrível. Ô, Thelma, uma coisa que eu acho bem bacana da sua fala é que, embora você seja taoísta, né, da religião, a filosofia é que embasa toda essa sua prática, né, como a Lúcia também traz para a gente, que o conhecimento é infinito. A gente tem 3 principais traduções do I Ching no Brasil, né? A do Lege, que é uma mais antiga, a do Wilhelm e a do Czerny. Você faz uma distinção entre as 3 ou você traz as 3 num conjunto para analisar os hexagramas? Na verdade, a de James League, né, que você falou, eu não conheço. Quem fez a tradução em português? Eu não conheço ela traduzida em português, eu conheço ela no inglês. Tá. E ele é um livro muito interessante, porque dizem que ele sabia muito chinês, né? Ele era um sinólogo, grande sinólogo, mas que não tinha muita experiência, não tinha esse embasamento da filosofia taoísta tão aprofundado. Mas ele é a primeira tradução para o Ocidente, praticamente, e ele há de ser considerado, né, como referência, no meu caso, de estudo do texto, né? É igual a torcida do futebol, né, Mauro? Então, não posso negar que eu sou xenguista, taoísta, porque com ele estudei quase 20 anos. Uhum. Mas eu uso a tradução do meu mestre, do Cheng. O William, eu estudei nos anos 80, como curiosa, né? E acho que o William tem muita coisa interessante, importante, né? A ele as portas foram abertas naquele momento, então ele tem muito conteúdo no livro. Mas eu queria, além disso, introduzir um quarto texto, que para mim é um texto maravilhoso, que é essa tradução aqui em português. Ah, Maria Helena está com ela. Esse texto ele é muito importante para nós, nesse momento, porque ele vai trazer contribuições muito interessantes para quem gosta de estudar o I Ching. É um texto traduzido em português do mestre Alfred Huang, Huang, né? Pela Martins Fontes. É um texto muito importante também, porque ele tem conteúdo histórico. Então, quem não tem acesso ao James League, né, tem acesso aqui a um conteúdo sobre a história do Xing, muito importante também. E o texto em si, né, é também muito importante. Então, aconselho a todos a terem essa tradução com vocês também, né? Então, digamos assim, Mauro, existem camadas. Então, e existem outros autores que eu não vou nem comentar aqui no momento, né? Mas que, quando a gente parte do caminho inicial, a gente escolhe escolhe uma linha, né? E caminha por ela. Então, quando o conhecimento é igual para todos, né? O que a gente precisa saber? A gente precisa saber a natureza dos trigramas, isso é fundamental, entender os hexagramas, né? A interpretação, o conteúdo dos hexagramas, né? Porque eles têm uma linguagem, né? Eles têm uma interpretação. A gente pode fazer vários estudos, e eu não vou me estender muito aqui, tá? Mas, assim, esse é um caminho que é longo. Só para terminar, dizia Confúcio, está aqui na introdução do livro, que ele se dedicou a estudar o Xing durante 50 anos. Se mais 50 anos ele tivesse de vida, ele dedicaria ao estudo do Xing. Então, Thelma? Sim, pode falar, Lúcia. Não entendi a relação que você fez com o futebol. Para qual clube que você... Meu clube é esse aqui, o clube do Xing. Meu clube é esse. Porque foi com quem eu convivi, né? Meu clube é esse, foi claro. É quem me deu os quadros e o compasso para eu seguir no caminho, né? Então, seu futebol é o I Ching, então. O meu futebol é o I Ching. E meu futebol, ele tem um técnico. Eu tenho um técnico, né? Nem o time, é o técnico. E aí a gente segue com aquele caminho, né? Mas a gente se junta com outros caminhos aí o tempo todo, né, Mauro? Então,
Essa pergunta sua é muito boa, né? O que é importante? Escolha um caminho, escolha um professor, né? Assim como a gente escolheu a Lúcia aqui, né? E escolha um caminho e siga por esse caminho e siga com seu coração. Obrigada, viu, Thelma? Obrigada, Então, as pessoas que quiserem se aprofundar, então, fale lá com a Thelma, tá? Vou passar depois a bibliografia para Nívia, tá? A Vera está perguntando aqui, ó. Vou passar para a Nívia deixar lá no grupo, tá bom? Tá bom. Obrigada, Thelma. Obrigada a todos, tá? Obrigada, Thelma.